do Senhor, irmãos. Graças a Deus. É a palavra do Senhor. Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Aleluia. Capítulo 24 e o versículo de número 13. Nós vamos ler aqui alguns versículos para a nossa edificação nessa noite. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Capítulo 24 de Lucas e o versículo de número 13, que fala sobre os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles explicaram o que aconteceu a respeito de Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns de nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão de que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha a Escritura? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Glórias a Deus. Os irmãos podem se sentar. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu estava, antes de nós entrarmos aqui na palavra
meditando sobre o Salmo 55, né? Salmo 55 não é uma bênção. Eu gosto do Salmo 55. E eu já disse aqui para os irmãos. E o Aitofel, né? Aitofel, que era o melhor amigo de Davi, e também era avô de Betseba, né? Era avô de Betseba. Foi. Eu estou dizendo para ele que estava aqui, eu estou vendo agora, né? Isso, né? E ele usou para se Agora, aí a gente lê o Salmo 50 e a gente fala, tadinho de Davi, né? Coitado, né? Foi traído, né? Mas na realidade, irmãos, isso daí ainda é consequência do pecado dele, né? Por quê? Porque além do filho se rebelar contra ele, né? Ainda teve a consequência do avô de Betseba, que foi a mulher que, né? Que ele cometeu o pecado diante de Deus, o adultério e o homicídio, né? Ainda traiu ele ainda. Então, aí a Bíblia fala, né? De que se queixa, pois, o homem, né? Se não é dos seus próprios pecados, né? Então, a queixa de Davi aqui, né? A oração dos inimigos, que me deram da asa, na realidade, foi algo que ele plantou e ele estava colhendo, né? Os frutos daquela escolha dele, né? Daquele pecado dele. Então, moral da história, né, irmãos? Deus, né? Ele permite as coisas acontecer porque nós escolhemos mal, né? Nós fazemos escolhas mal diante dele, pecamos contra ele. Muitas dessas escolhas que às vezes ele fala, Senhor, por que eu estou passando por tal coisa, né? Por que isso está acontecendo na minha vida, né? Mas é porque eu fiz uma escolha que me trouxe essas consequências, e Davi fez essa escolha, né? E trouxe aí foi só o começo das consequências, né? Que vieram sobre ele. Mas que Deus nos livre, né, irmãos? Que Deus nos dê graça para que nós possamos estar firmes na presença do Senhor, pedindo a misericórdia dele todo dia, porque somos verdadeiramente pecadores diante dele, né? Mas ele possa pedir graça e misericórdia todo dia, para que nós possamos estar na sua presença. E a palavra que nós lemos aqui, né, fala também de uma escolha, né? Fala também de uma decisão de 2 discípulos, né? Porque aqui Jesus já havia ressuscitado, né? E aqueles 2 discípulos, é interessante, irmão, a história desses discípulos aqui, né? Que eles estavam saindo de Jerusalém, e eu já falei aqui sobre Jerusalém, você sair de Jerusalém, através daquele homem que descia para Jericó, e nunca foi uma boa ideia sair de Jerusalém, né? Então a ordem de Jesus era que eles permanecessem em Jerusalém, né? Jesus já tinha dado uma ordem para os seus discípulos: vocês vão ficar em Jerusalém, vocês vão ser revestidos. Até mesmo no próprio capítulo 24, Jesus reforça essa ideia de que eles deveriam permanecer em Jerusalém. Então, é uma péssima ideia sair de Jerusalém, porque Jerusalém é símbolo da presença de Deus, né, irmãos? É onde estava o que era mais sagrado, né? Estava em Jerusalém. Então, eles saíram e estavam indo para uma aldeia chamada Emaús. E nesse distanciamento, né, eles começaram, pela conversa deles, vocês já viram que eles já estavam perdendo alguma coisa. Porque naquela conversa que eles estavam tendo,
a respeito de Jesus. E quando o próprio Jesus, eu acho lindo isso aí, que o próprio Jesus começou a andar juntamente com eles, né? E fez uma pergunta para ele: por que vocês estão tristes, né? Por que vocês estão... O que vocês estão conversando? A respeito do quê? E eles se admiraram, né? Tem uma tradução que fala: és tu peregrino em Jerusalém, que não sabe o que está acontecendo, né? E quando eles acharam estranha, né, aquela pergunta, né, Jesus falou: mas quais, né? Até numa ironia santa, né? Vamos dizer assim, né? Quer dizer, o negócio estava alvoroçado, toda Jerusalém sabia. Mas de repente, irmão, o que para você e para mim, né, é um escândalo, é um alvoroço, é um problema, é uma gravidade, Jesus está perguntando: qual que é o problema? Né? Qual que é a dificuldade? Né? Então Jesus perguntou para eles: quais? Né? E eles começaram a falar: não, é que Jesus foi crucificado, né? Ele foi chicoteado, passou ali pelo tribunal e tal, explicando ali, né? E nós esperássemos que ele era o remidor de Israel, né? E só no teor dessa conversa nós já vemos que nesse caminho de distanciamento eles já perderam o quê? A fé. Né? Por quê? Porque eles já não estavam mais crendo naquilo que Jesus falou. E era o terceiro dia, que era o que mais me causa, assim, sabe, estranheza, que era o terceiro dia ainda. Se fosse um caso de 5, 6 dias, falando, não, ele falou 3 dias, mas já passaram 5, 6 dias, ninguém viu nada, né? Ainda era até relevante, mas ainda era o terceiro dia. Verdade. E ali, nós esperávamos que ele ressuscitasse, mas já é o terceiro dia, e não aconteceu nada ainda. E aí eles mesmos começam a se delatar. Tá certo que algumas mulheres foram lá no túmulo e disseram que viram a visão de anjos, né? E que os anjos falaram que ele vive, né? E que ele já havia ressuscitado, e os discípulos foram lá, comprovaram. Então, a cada vez que eles vão falando, eles vão mostrando que verdadeiramente eles perderam a fé, né, totalmente no Senhor Jesus. E aí, Jesus começa então, que tudo começa pela palavra, entendeu? Tudo começa pela palavra. Eu coloquei no meu coração, irmãos, ainda que seja um versículo, mas bem explicado, porque o segredo está na palavra. Entendeu? Se você ensinar, ainda que seja um versículo, porque às vezes as pessoas, os grandes pregadores, eles estão preocupados com mensagens inéditas, né? Assim, mensagem que ninguém nunca pregou, né? Eles estão preocupados com palavras difíceis, né? Palavras que as pessoas falam: olha, né? Eles estão preocupados com isso, quando na realidade a nossa maior missão, e Jesus falou: olha, ide pregar o Evangelho, verdade, né? Ensinando as nações a guardar os meus mandamentos. Então, nossa maior missão é ensinar, né? Ensinar. E o ensino, irmão, quando eu ensino, ele sai, ele é certo, entendeu? Assim também como o ensino errado também, ele vai criando ondas, né? Então, o ensino certo, ele vai produzindo ondas, e aquilo ali vai alcançando outras vidas. Então, a nossa maior responsabilidade é ensinar o certo, né? Então, tudo começa pelas Escrituras, pela palavra de Deus, né? Então, Jesus começou ali a mostrar para aqueles homens que eles já haviam perdido a fé,
Esse é o primeiro item que eles perderam. O segundo item é que eles já não estavam mais reconhecendo Jesus. E aí o problema começa a só aumentar. Né? Porque quando você está caminhando, você não consegue reconhecer a Jesus, né? Quando você começa a receber alguma coisa que você acha que é mérito seu, não, isso daí é porque eu sou muito inteligente, eu consegui tal coisa, entendeu? Não, isso aí eu consegui comprar essa casa e esse carro porque eu usei os meus dotes de sabedoria, de comprador e vendedor, e aí eu consegui. Então, quando você não consegue mais reconhecer que Jesus está do seu lado andando, porque o próprio Jesus estava do lado deles, caminhando com eles, e eles não reconheceram ao Senhor. E Jesus começou então agora, pela palavra, explicar para eles que aquilo que tinha acontecido em Jerusalém, e que eles estavam ali atônitos por causa daquilo ali, deveria acontecer, porque já estava profetizado na palavra de Deus. Então, Jesus começou a explicar para eles, olha, começando por Moisés, né? Começando pelos profetas, né? E explicando para eles, olha, deveria acontecer e tal, né? E eles então, aí chegou um ponto que Jesus chamou ele de nécios, né? E tardos de coração, né? O nécio é o que tem falta de conhecimento, né? É um ignorante, né? E aqui fica uma instrução para nós, irmãos, porque às vezes a gente não, porque eu estou trabalhando nessa parte, né? Mas eu ouço muito, às vezes, a pessoa falar assim, não, mas eu conheço só um pouquinho da palavra de Deus, não quero conhecer muito, né? Ou eu não conheço a palavra de Deus, como se isso fosse algo bom, né? Como se isso fosse legal, você não conhecer. Quando na realidade, irmãos, é uma falha terrível do povo de Deus não conhecer a vontade do seu Senhor, que está aqui na palavra de Deus, né? Bom, eu posso não conhecer toda a palavra de Deus, mas eu estou lendo ela, já melhora, né? Estou me esforçando, irmãos, para me conhecer, né? Eu estou lendo ela. Não, irmãos, aí você encontra o irmão que ele está algumas décadas na igreja. E, irmão, leu a Bíblia já? Não, toda não. Toda não, né? Então, o que acontece, irmão? Nós nos interessamos por muitas outras coisas supérfluas, porque se a gente pega um celular novo, não é assim? A gente pega um celular novo, nós já queremos ler logo o manual, né? E agora é o seguinte, agora não está mais no manual, né, irmão? Tem algumas coisinhas que estão no manual, mas o grosso mesmo está no próprio celular. Ele já traz ali as instruções no aplicativo dele, você fica ali, né? E perde até horas e horas, porque tem coisa que você não entende, que agora está tudo muito complexo, né? E então a gente tem coisas que a gente se interessa mais, né? Quando na realidade nós precisamos nos interessar pela palavra de Deus. Verdade, né? E Jesus ele falou assim: olha, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Aleluia. Né? Então, às vezes a pessoa, coitadinho, está errando, né? É porque não está lendo, né, irmão? Não está lendo, não está adquirindo um conhecimento na palavra do Senhor, não quer saber qual é a vontade de Deus, né? Quando não, porque é assim, né? Às vezes a pessoa só quer ler aquilo que agrada também, é igual aquela caixinha de promessa, né? Aquela caixinha. Só as vitórias. Não é esse aqui que Deus quer falar, não. Vou tirar outro, né? Então deixa eu ver uma palavra. Não, não é essa não. Aí ele só quer ler. Hoje né? para a igreja não leva enxada.
fechada ali é pra paz. Daqui não é para mim não, é pro companheiro do lado, né? Agora quando é bênção, ele é enxada, né? Então, ele só quer ouvir aquilo que lhe agrada, aquilo que é bom para ele, né? Aquilo que é legal para ele. Então, quando Jesus começou a explicar a palavra para eles, que Jesus falou: olha, vocês são honestos, vocês são uns ignorantes, né? Porque está tudo na palavra, está tudo claro, né? Está tudo nas escrituras. Então vocês vocês não têm conhecimento. Mas quando Jesus, eu acho também essa parte muito legal, irmão, é a parte que ele faz com que vai adiante, né? Ele faz, porque o Senhor Jesus, ele quer ser convidado, irmão. Entendeu? É por isso que lá em Apocalipse 3:20, né? Eis que estou à porta e bato, né? Se alguém ouvir e abrir, não basta só ouvir, tem que abrir, né? E às vezes a gente está em casa, né? O camarada: ô fulano, né? Você até ouviu, fala: ixi, a voz do pastor Neiro. Vai do irmão tal, né? Fecha a janela, né? Fecha a cortina. Desliga o rádio e a televisão. Não é assim, mano? Então, eis que estou à porta e bato, né? Se ouvir e abrir, eu vou entrar. Então, Jesus gosta desse convite, irmão, né? Deus gosta. Às vezes o Senhor Jesus não faz mais coisas na nossa vida, irmão, porque nós não convidamos Ele para todas as nossas etapas da nossa vida, né? Não, Jesus, deixa que isso agora é comigo, não é assim? Então a gente não coloca Ele em todas as etapas, não reconhece Ele, não convida Ele. Ô Senhor, eu vou fazer tal negócio, vai aqui na minha frente, me dá uma instrução aqui, Jesus, me fala alguma coisa sobre isso, né? Senhor, eu vou fazer uma venda, eu vou fazer algo, Senhor. Toma a frente aqui, Senhor. A gente não convida mais o Senhor. A gente fazemos aqui porque nós já sabemos fazer, né? Mesmo se a gente errou 3 vezes na mesma coisa, mas nós queremos fazer, né? É aquele caso do cara que fala assim: olha, Jesus, tu guia aí o meu carro aí, né? O carro, o senhor toma a direção, mas é eu que vou ficar no volante, né? Deixa que é eu que eu conheço o caminho, né? Então a gente não quer entregar totalmente o controle, a gente fica meio que guardando o controle, né? Então Jesus esperava aquele convite. Aquele convite, irmão, foi fundamental ali para que Jesus pudesse restaurar aquilo que eles haviam perdido, aqueles discípulos. Que eles já haviam perdido a fé, já haviam perdido, né, já não reconheciam mais o mestre, né, já estava frio na palavra de Deus, porque já não estava mais nem aí, não ligava mais pelo que estava escrito. Então eles haviam perdido alguma coisa. E Jesus precisava restaurar aquilo daqueles discípulos. Não somente aquilo, mas outras coisas mais. Então, quando eles fizeram o convite a Jesus, aí Jesus entrou ali naquela casa. Aí, quando eles se assentaram na mesa, que é um momento de intimidade, né, com o Senhor, que o Senhor Jesus ergueu aquele pão e deu graças a Deus, e quando ele partiu aquele pão, tem uma tradução na Bíblia que fala que caíram as escamas dos olhos, e eles viram o mestre, né, reconheceram, né? Aí pronto, Jesus desapareceu. Por quê? Porque Jesus já tinha finalizado o que ele foi fazer ali. Verdade. Né? Eles precisavam agora o quê? Jesus precisava restaurar aquele momento de intimidade. Verdade. Né?
Jesus precisava restaurar a comunhão novamente daqueles discípulos e a fé deles. Tanto é que quando eles caíram em si, eles falaram: olha, nosso coração não ardia pela palavra, né? Tem pessoa que já não arde mais o coração, né? Tem gente que já não arde mais quando a palavra de Deus está falando, que também é um perigo, está distante de Jerusalém demais, né? Está muito distante, quando o coração já não arde mais na palavra. Às vezes arde quando ouve o louvor, quando vê uma peça, quando vê qualquer outra coisa, mas quando chega na hora da palavra, né? Tem uns que até saem, né? Uns que saem nos corredores, vai bater papo, né? Porque a palavra já não arde mais, né? E quando a palavra arde, irmãos, ela provoca coisas maravilhosas. Aqueles discípulos, naquele momento, eles fizeram um convite a Jesus: entra, Jesus, né? Eles sentiram, porque o coração deles ardeu. E quando Jesus batia o pão, que eles verdadeiramente viu mesmo que era o Senhor, eles falaram: viu, rapaz, não era à toa que a palavra de Deus ardeu. E eles imediatamente voltaram. Não era para ter saído de lá, né? Não era para ter saído de lá, mas eles voltaram imediatamente. Acharam lá os discípulos que estavam lá no lugar onde Jesus havia ordenado. Aí eles falaram: olha, nós verdadeiramente, né, vimos que Jesus ressuscitou, né? Então, irmãos, que essa palavra de Deus, essa noite, ela fica como lições para nós. Primeiro, para nós não nos afastar de Jerusalém, da presença de Deus, porque senão nós começamos a perder a nossa fé, né? Quando nós nos afastamos da presença de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Porque a presença de Deus, irmãos, ela tem que estar conosco diariamente, noite e dia, constantemente. Aonde nós estivermos, a presença de Deus, ela tem que estar conosco, né? E quando nós nos afastamos da presença de Deus, nós corremos esse risco de perder a fé, né? É por isso que às vezes você encontra um irmão, não sei não, viu? Do jeito que está, né? Eu encontrei o Cauê. Lembra do Cauê que eu tinha comentado aqui? Um irmãozinho que ele tem zero problema de álcool. E não, agora. Ele falou mais assim: não, agora dessa vez. Sei não, viu? Eu falei: não, pelo amor de Deus. Entendeu? Depois não vi mais ele também. Faz um tempo que eu não vejo ele. Então, a pessoa perde tudo, irmão, né? Ela perde a sua fé, né? Ela perde a sua identidade, né? Eles nem se identificaram como discípulos. Não, nós somos discípulos dele, mas, né? Nem se identificaram, perde a sua identidade, né? Não consegue mais reconhecer o Mestre, né? Nas suas muitas fases da vida, porque em todas elas nós precisamos reconhecer o Senhor. Mas Jesus foi com eles para resgatar, né? Então, o que o Senhor está nos falando aqui nessa noite, que ainda que você está perdendo isso aí, Ele está com você nessa noite para resgatar isso aí, entendeu? Para que você não vá para Emaús, em Jerusalém. Você tem que ficar no seu lugar de origem, entendeu? Quando Jesus salvou o endemoniado gadareno, ele quis ir com Jesus, não, vai para os seus, você vai lá para os seus. Quantas maravilhas, como grandes coisas que o Senhor tem feito, como tem tido misericórdia de você. Por quê? Porque Jesus estava pregando nos lugares, e ele ia ali
quando ele fosse falar assim, olha, eu era o lugar da rei, não vou nem falar com você, quem é você? Né? Mas quando ele ia para os seus, as pessoas ficaram admiradas, falaram, opa, conhece esse fulano aí, ó, estava aí gritando aí no sepulcro, pelas montanhas, olha, algo aconteceu. Então o testemunho, ele começa em casa, né? É dentro da nossa região, da nossa área, né? Dentro da nossa intimidade, começa o testemunho. Então, Deus falou, não, por enquanto não, você vai lá, entendeu? Vai para os seus lá, né? Quando os seus, com certeza, falou que não tinha mais jeito, então, vai lá. E aí, eles vão ver as grandes obras do Senhor. Então, irmãos, começa tudo em casa. Jerusalém é a casa. É o lugar da intimidade. É o lugar que você está próximo, pertinho do Senhor. Tudo começa ali. Aí depois sim, aí tem um tempo. Deus falou, vocês vão começar em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Entendeu? Mas tem um lugar principal de começar. Então, aqueles discípulos voltaram para o lugar de origem. Né? Voltaram para o lugar de origem. Então, que Deus nos dê graça para nós estarmos voltando sempre para o lugar de origem. Porque se a gente esquecer, irmão, das nossas origens, eu estava umas 4 anos atrás que eu fui lá no Alberto, eu estava falando isso aí. Se a gente esquecer de onde a gente saiu, de onde o Senhor nos tirou, irmãos, a gente corre o perigo de falar que nós não era de lá. Entendeu? Não, do Brasil, não, eu sou dos Estados Unidos. Nossa, mas você fala brasileiro? Mas eu sou dos Estados Unidos. Entendeu? Então, as nossas origens, irmãos, nós não podemos jamais, entendeu? Esquecer disso. Porque é dali que o poder de Deus vai descer, e desceu, né? Ali no cenáculo, e aí sim, aí a obra vai ser completa em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Deus falar mais cada coração. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.